Deus. Meus amados, eu quero louvar a Deus também pela vida do pastor Luiz Flávio, que sempre nos recebe aqui com tanto carinho, Guilherme, toda a família, irmã Maristela, irmã Josiane, né? E o Lourenço. Que Deus abençoe. Eu trago um abraço do pastor Geraldino, pastor Júnior, irmã Leni, irmã Carol. Eu falei com ele na quarta-feira, disse: pastor, eu vou... ao final de semana eu vou a Palmeiras das Missões, queria lhe comunicar que eu não vou estar no culto. E o pastor Flávio nos convidou para levar a palavra. E ele deu um sorriso e disse: não podia ser diferente, não é? E nos deu a bênção para estarmos aqui com muita alegria. Então, nós queremos compartilhar a palavra de Deus ao seu coração nesta noite. Deus está aqui e é um ambiente muito especial para o Senhor falar conosco, e eu quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo, no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 3. Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 3. A noite é fria, nosso corpo sente o frio, mas o nosso coração está aquecido pela presença manifesta, poderosa, majestosa, gloriosa do nosso Deus que está aqui conosco enquanto nós o adoramos. Os irmãos encontraram? Mateus capítulo 3, versículo 1, diz a palavra do Senhor. Naqueles dias surgiu João Batista, pregando no deserto da Judeia, e ele dizia: arrependam-se, pois é chegado o reino de Deus. Arrependam-se, pois é chegado o reino de Deus. Tome o seu assento, irmão, continue adorando o nome do Senhor Jesus Cristo. Quando Jesus chamou os seus discípulos, no capítulo 10, nós vamos encontrar este registro. O Senhor os enviou para as cidades, e a Bíblia diz que Deus lhe deu poder e autoridade para curar os enfermos, para expulsar os demônios, para operar milagres, mas a maior responsabilidade que eles tinham é o que o Senhor Jesus Cristo disse no verso 7, quando ele disse: pregai a todas as pessoas, dizendo: é chegado o reino de Deus. E é com esta mesma graça, com esta mesma autoridade, com esta mesma unção, e debaixo desta mesma missão, que eu quero nesta noite lhes falar sobre este tema: é chegado o reino de Deus. Glória ao nome do Senhor. Quem primeiro falou esta frase, esta verdade tão poderosa que soa com um impacto muito grande no mundo espiritual foi João Batista. Nós lemos aqui o texto onde João está dizendo: arrependei-vos ou arrependam-se, porque é chegado o reino de Deus, ou o reino dos céus. E eu devo lhes chamar a atenção para que nós entendamos o que está acontecendo aqui, que a Bíblia Sagrada, ela é composta do Antigo e do Novo Testamento, e João Batista é o primeiro profeta que Deus levanta neste tempo, denominado tempo do Novo Testamento, e há entre o Antigo e o Novo Testamento um período, denominado período interbíblico, de aproximadamente 400 anos, e este período é marcado por algo muito triste, eu posso dizer, que é o fato de Deus ter ficado todo este tempo em completo silêncio. Foram 400 anos que Deus não falou, foram 400 anos que não se levantou nenhum profeta, e que não se ouviu alguém dizendo: assim diz o Senhor. Foram 400 anos que Deus esteve completamente calado. Isso significa que pessoas nasceram e morreram
sem ouvir a voz de Deus, nem mesmo uma vez. Essas pessoas, ao longo deste tempo, elas não perderam, no entanto, a sua fé neste Deus, e esta fé que foi sustentada ao longo destes 400 anos, onde Deus esteve em silêncio, eu posso dizer que é uma fé fundamentada no invisível e no inaudível, porque o Deus da nossa vida não tem forma, o Deus da nossa vida não se acha na forma humana, nem na forma de nenhuma figura da natureza. Ele é um Deus que não se pode compreender, aleluia, na totalidade do seu ser, com a mente humana. Ele é invisível. Não só isso, mas pelo fato de ele estar em silêncio, as pessoas que nutriram uma fé genuína neste tempo, tiveram uma fé pautada naquilo que era inaudível. Um filho nascia e o pai dizia: nós cremos em Deus, o Senhor dos senhores, o Deus dos deuses. Como é este Deus, Pai? Nós não sabemos dizer a forma dele, nós já ouvimos ele falar no passado, agora ele está em silêncio, mas nós cremos que ele é real, nós professamos a fé neste Deus, e esta fé foi passando de geração para geração. O que eu devo lhes dizer nesta noite, queridos irmãos, é que apesar de Deus estar em silêncio, Ele não deixou de trabalhar nem um minuto sequer. Deus continuou agindo, Deus continuou trabalhando, Deus continuou operando. Glória a Deus, porque Deus trabalha mesmo quando Ele está em silêncio. Alguém pode olhar e dizer: as circunstâncias não são favoráveis para o agir de Deus, porque a história nos conta que ao longo desses 400 anos se levantaram reinos, reis e governos que tentaram ao longo do tempo acabar com a fé do povo de Deus. Tantos homens terríveis que reinaram nesse período e que eles tiveram o intento, aleluia, de fazer com que a fé do povo de Deus fosse anulada. Um deles teve a coragem de acabar com todo tipo de culto ao Deus Javé, aleluia. E não só isso, ele teve a coragem também de levar um porco para dentro do templo e sacrificá-lo lá, aleluia, tentando envergonhar a fé do povo de Deus e acabar com a fé do povo de Deus. Mas aqueles que são de Deus não param, não desistem, não recuam, não retrocedem, porque é Deus quem o sustenta, e Deus estava trabalhando. As circunstâncias não eram favoráveis, as circunstâncias não tinham nada de bom, mas Deus continuava trabalhando, porque Deus não depende da circunstância ser favorável para Ele fazer o que tem que ser feito. Eu não sei se os senhores lembram do primeiro capítulo da Bíblia Sagrada, Gênesis capítulo 1, quando Deus criou a terra. Diz a Bíblia Sagrada: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, mas o Espírito de Deus se movia sobre a face do abismo. O que é isto, irmão William? Nós aqui nesta noite podemos denominar a forma de tudo que nós contemplamos. Nós temos condições de denominar a forma das coisas que nós vemos. Alguém pode olhar e dizer: isto é redondo, isto é quadrado, isto é triangular, mas nós não compreendemos o que é algo sem forma. Aleluia. A grande maioria de nós tem na sua casa, assim como eu tenho, uma caixa de ferramenta, e lá dentro tem chave de fenda, lá dentro tem chave Phillips, lá dentro tem chave de boca, dos maiores números aos menores, para todo tipo, aleluia, de trabalho que precisa ser feito, e para todo tipo de forma. Mas
mas Deus trabalha naquilo que não tem forma. Eu e você não temos uma ferramenta que dê conta de trabalhar em algo que não tem forma, mas Deus tem ferramenta no céu que trabalha onde não tem forma. Louvado seja o nome do Senhor. Ele não depende da circunstância ser favorável. A terra não era só sem forma, a terra também estava vazia. Aleluia. Nesta noite, talvez, se o pastor chegasse aqui, abrisse o templo e não viesse nenhum de nós, talvez não teria culto, pastor Luiz Flávio. E alguém poderia perguntar: por que não teve culto? E a resposta seria: não veio ninguém, estava vazio. Mas Deus não se importa de trabalhar no vazio. Deus não precisa, aleluia, de alguém para fazer o que Ele tem para fazer. Deus não depende de alguém para operar o que Ele tem para operar. Deus não depende de mim, Deus não depende de você, Deus não depende de multidão. Deus trabalha onde está vazio, Ele opera, e o nome dEle é glorificado, porque Deus trabalha. Glória a Deus, aleluia. Nós vamos contemplar que Deus trabalha naquilo que é sem forma, naquilo que é vazio. O caos estava instaurado nestes 400 anos e Deus estava trabalhando. E neste tempo as pessoas foram nutrindo uma expectativa cada vez maior, cada vez mais intensa, acerca do cumprimento das promessas de Deus do Antigo Testamento, especialmente uma promessa. Eu posso lhe citar nesta noite a figura de Simeão e Ana, que aparecem já nos primeiros registros do Novo Testamento. Eles já avançados em idade, Ana já tinha 84 anos, Simeão também já era velho, sentindo o peso do tempo sobre os seus ombros e o seu corpo já, aleluia, sofrido pelos anos transcorridos da vida, mas eles nutriam este sentimento dentro deles. Eles nasceram no período que Deus não falava, eles nasceram no período que Deus estava em silêncio, mas eles tinham um desejo no coração. O desejo era que Deus cumprisse a sua promessa, o desejo era que Deus realizasse aquilo que Ele havia prometido ao longo de todo o Antigo Testamento. Que promessa é esta? Não era a promessa de ser grande, não era a promessa de ser famoso, não era a promessa de ser reconhecido, não era a promessa de ter um nome, não era a promessa de ser enviado às nações, não. A promessa que eles aguardavam, a promessa que eles almejavam, era a promessa da chegada do reino de Deus. Aleluia! Se nós olharmos para a Bíblia Sagrada, esta é a maior promessa do Antigo Testamento, e é a promessa que se cumpre no Novo Testamento. Já no primeiro livro da Bíblia Sagrada, no livro de Gênesis, no capítulo 49 e no versículo 10, Jacó está falando as bênçãos para os seus filhos, e quando ele vai abençoar, aleluia, a história de Judá, de onde nasceria depois o Senhor Jesus Cristo, ele diz neste verso: o cetro não se apartará de Judá, nem o bastão do comando dos seus descendentes, até que venha aquele a quem ele pertence, e as nações o obedecerão. Ele estava falando do reino de Deus. Glória ao nome do Senhor. Se nós olharmos, nós vamos ver no livro de Números, no capítulo 24 e no versículo de número 17, quando Balaão está profetizando, ele vai dizer: eu o vejo, mas não agora, eu o avisto, mas não de perto. E olha o que diz: uma estrela surgirá de Jacó, e um cetro se levantará de Israel, e ele esmagará as frontes de Moabe e o crânio de todos os descendentes de Sete. Ele está falando do reino de Deus. Oh, glória ao nome do Senhor. Se nós olharmos o livro do profeta Isaías, no capítulo 32 e no verso
verso 1, a profecia diz o seguinte: e eis que um rei reinará com justiça e com retidão, e os seus príncipes e líderes governarão conforme o direito. Ele está falando do reino de Deus. Se nós olharmos o livro do profeta Jeremias, no capítulo 23, no versos 5 e 6, está registrada a profecia: eis que virão dias, oráculo de Javé, nos quais suscitarei a Davi um germe justo, que reinará como rei, será sábio e exercerá o direito e a justiça sobre a terra. Em seus dias Judá será salvo e Israel terá segurança em sua morada, e este será o nome com que o chamarão: Jeová é a nossa justiça. Ele está falando do reino de Deus. Quando nós olhamos o livro do profeta Daniel, no capítulo 2, você vai encontrar o rei Nabucodonosor sonhando um sonho, e ele acorda perturbado, e quando ele acorda ele chama magos, sábios, aleluia, inteligentes do seu reino, e ele diz: eu sonhei um sonho esta noite, aleluia, e eu quero que vocês me deem a interpretação do sonho. Ou então os magos vão dizer: rei, conta-nos o sonho e nós daremos a interpretação. Ele vai dizer: não, eu quero que vocês digam o sonho e a interpretação. E eles ficam perturbados, porque além de ter a interpretação, eles precisam ter a revelação, e revelação é só coisa do céu, revelação é só coisa de Deus. Então eles vão voltar e dizer: rei, não tem como, não tem jeito, não dá. Aí alguém se levanta e diz assim: rei, chama Daniel. Quando o rei decreta: vou matar todos os sábios, vou matar todos os magos, Daniel e seus amigos estavam entre eles, não sabiam do que tinha acontecido. Ele vai até o rei e diz: rei, me dá só uns dias, porque eu vou buscar em Deus, e Deus vai dar a revelação e a interpretação. E ele chama os seus amigos, clama ao Senhor, vai orando, vai orando, vai orando. Quando a gente ora, Deus trabalha. Quando a gente ora, Deus opera. Quando eles estão orando, de repente Daniel se levanta num ímpeto da oração, com um sorriso no rosto, dizendo: Deus contou o sonho e Deus deu a interpretação. Oh glória! E ele vai correndo até a sala do rei e diz: rei, eu quero te dizer uma coisa, esse negócio que tu pediu não se descobre entre os homens, mas há um Deus do céu que revela. Ele é o dono das revelações e das interpretações. O sonho é o seguinte: o Senhor sonhou e viu uma estátua grande. Ela tinha a cabeça de ouro, o peito e os braços de prata, o ventre era de bronze, as pernas eram de ferro e os pés eram de ferro e barro. Aleluia! E o Senhor estava vendo aquela estátua. De repente, aleluia, de um monte que estava perto, uma pedra se soltou, sem a ajuda da mão humana. Oh glória! Eu dou glória a Deus por isso, porque o reino de Deus não precisa da mão humana. O reino de Deus não depende da mão humana. Sem a ajuda da mão humana, a pedra se soltou e ela veio e deu bem nos pés da estátua, quebrou o ferro, quebrou o bronze, quebrou a prata, quebrou o ouro. Este foi o sonho. Quer saber a interpretação? A interpretação é a seguinte: esta cabeça de ouro é o teu reino, o reino da Babilônia, pomposo, cheio de fama, grande, reconhecido. Depois do teu reino vem mais um reino, depois vem outro reino, depois vem mais um reino, termina com outro reino. Tudo é reino, mas e a pedra? A pedra é outro reino. Olha o que ele diz no verso 44:
4, na época destes reis, Deus dos céus levantará e estabelecerá um reino que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos os reinos daqueles reis e os exterminará, mas este reino permanecerá para sempre, para sempre, para sempre, para sempre. É o reino de Deus. Ora mandarabacanta e parabacantarabagandara. É o reino de Deus. Aleluia. Meu Deus do céu, é o reino de Deus, é o reino de Deus. Se nós olharmos o livro do profeta Miqueias, do capítulo 5 e o verso de número 2, nós vamos encontrar a profecia dizendo: mas tu, Belém Efrata, posto que pequena para estar entre os milhares de Judá, de ti é que me sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos e desde os dias da eternidade. Sabe o que é isto? É o reino de Deus. Zacarias também profetizou, capítulo 9, versículo 9, ele disse: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que vem a ti o teu rei, ele é justo e traz a salvação. Ele está falando do reino de Deus. Tudo isto foi nutrindo nas pessoas um sentimento muito nobre. Quando vai chegar este reino? Quando há de se manifestar este reino? É neste cenário que Deus levanta, depois de 400 anos em silêncio, ele levanta João Batista, um profeta do Senhor, e este profeta se levanta, e nós lemos aqui o capítulo de número 3 e o verso 2 de Mateus. Ele se levanta e ele prega uma mensagem muito enfática. Ele diz: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos, porque Deus está cumprindo a sua promessa. O reino de Deus chegou na terra, o reino de Deus se manifestou, e as multidões iam até João para ouvir a sua mensagem e para serem batizadas por ele. Agora, meus amados irmãos, eu lhes chamo a atenção para o que significa João dizer: é chegado o reino de Deus. O que significa eu pregar aqui esta noite e dizer que o reino de Deus já chegou, que o reino de Deus já se manifestou? Em primeiro lugar, quando João está dizendo é chegado o reino de Deus, ele está, em outras palavras, dizendo que o céu está invadindo a terra. Aleluia. Eu repito, quando ele diz é chegado o reino de Deus, ele está dizendo que o céu está invadindo a terra. Por quê? Porque o reino de Deus não é desta terra, o reino de Deus é do céu. Quando João diz é chegado o reino de Deus, ele está dizendo Deus está trazendo algo do céu e está colocando na terra. Deus está mandando algo do céu para a terra. Eu devo lhes dizer nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo, que existe uma esperança gloriosa no nosso coração. A esperança é o dia que nós vamos entrar no céu pelas portas. É por isso que nós vivemos, é para isso que nós lutamos, é por isso que nós estamos aqui. Mas eu devo lhes dizer também que o reino de Deus não começa com o homem entrando no céu. Ei, o reino de Deus não começa com o homem entrando no céu. O reino de Deus começa com Deus descendo na terra. O reino de Deus não começa com o homem entrando no céu. O reino de Deus começa com Deus descendo na terra. Oh, glória seja dada ao nome do Senhor. Sabe por que nós vamos entrar no céu? Porque Deus já desceu na terra. Sabe por que nós vamos morar no céu? Porque Deus já morou na terra. É por isso, oh aleluia,
louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Meu Deus do céu, que significa é chegado o reino de Deus? Significa que o céu está invadindo a terra. Se nós olharmos o capítulo 32 que eu mencionei aqui, do livro do profeta Isaías, nós vamos ver a profecia continuar, e ele vai dizer a partir do verso 9, ó mulheres que estáis tão sossegadas, despreocupadas, acomodadas, vocês começam a observar, e ele vai falando de um tempo de caos, ele vai falando de um tempo terrível, ele diz: as cidades serão devastadas, as casas vão ser abaladas, as fortalezas vão ser destruídas, é o caos instaurado, é o caos prevalecendo. Mas quando chega no verso 15, irmã Maristela, a profecia é tremenda, e diz: o caos permanece, e o verso 15 diz: até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto, até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Eu quero dar glória a Deus por este até que a palavra de Deus registra, porque, irmão, pode estar dando tudo errado na tua vida, é até Deus chegar na tua história. Pode estar um caos na tua família, é até se derramar sobre ti o Espírito de Deus. Pode estar um caos na tua casa, é até o Espírito de Deus descer lá dentro, porque quando o Espírito de Deus se derrama sobre nós, o caos se transforma em paz e harmonia, porque onde Deus está, tem vitória. Isto é o céu descendo na terra. Este é um retrato do céu invadindo a terra. Agora o que me chama a atenção é o que diz, aleluia, na continuidade do verso 15, onde ele fala que quando o céu descer na terra, olha o que vai acontecer: o deserto vai se transformar num campo fértil, e o campo fértil vai se transformar em uma floresta. O que é isso, irmão William? Quando o céu desce na terra, a primeira coisa que Deus faz é produzir vida. Quando o céu desce na terra, a primeira coisa que Deus opera é produção de vida. O deserto vai se transformar num campo fértil. Irmão, planta alguma coisa no deserto, não nasce. Planta alguma coisa no deserto, não cresce. Planta uma semente no deserto, não germina. Mas se o céu descer neste deserto, vai germinar, vai nascer, vai crescer, porque o céu produz vida, vida, vida. Eu tenho uma palavra de Deus para você esta noite. Deus está chegando aí na tua história, Deus está chegando aí no teu ministério. Te prepare, vai germinar, vai brotar, vai nascer, vai crescer, porque tem vida. Oh, oh, oh. Quando o céu desce na terra, quando o céu desce na terra, tem vida de Deus, tem vida de Deus, tem vida de Deus, tem vida de Deus. Sabe por que a igreja não é um organismo morto? A igreja é um organismo vivo. Sabe por quê? Porque foi o céu que desceu aqui, foi o céu que se manifestou aqui, e onde tem algo do céu, tem vida, tem vida, tem vida. Oh, 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 aleluia, 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 aleluia. Sabe o que mais acontece quando o céu desce na terra? A continuidade do texto, no verso 18 e 19 diz: o meu povo
viverá em locais pacíficos, em casas seguras, em tranquilos lugares de descanso. E olha só o verso 19: mesmo que a saraiva arrase a floresta e a cidade seja nivelada ao pó. O que é isto? Quando o céu desce na terra, quando Deus desce na terra, o mundo inteiro pode estar um caos terrível. O povo de Deus, onde Ele já chegou, vai viver em paz e segurança, vai andar em paz e segurança. O mundo tomado pelo medo e pelo desespero, e o povo de Deus dando glória a Deus e aleluia. O mundo tomado pelo desespero, pelo pavor, e o povo de Deus louvando, adorando, bendizendo, glorificando, exaltando o nome do Senhor, como se nada tivesse acontecendo. Não é porque nós somos negacionistas, não, é porque nós temos uma certeza viva no nosso coração: Deus já desceu aqui, o céu já invadiu a minha vida. Não há o que temer, não há o que se preocupar, Deus é maior. Ei, ei, alegra o teu coração, se o céu já desceu aí na tua vida. É chegado o reino de Deus. Deixa o reino de Deus invadir tua vida. Deixa o reino de Deus invadir tua casa. Deixa o reino de Deus invadir tua história. Porque quando isso acontecer, você vai andar com um sorriso no rosto, dizendo por aí: na minha vida já chegou, já se manifestou, já está o reino de Deus. O que significa isso? Você vai dizer: isso significa que Deus já entrou aqui. Isso significa que Deus já está aqui. Isso significa que aqui dentro tem algo do céu. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Eu preciso acelerar para encerrar. João, o que significa dizer é chegado o reino de Deus? Também significa dizer que há um novo governo sobre a terra. Quando João prega, e ele talvez, eu não sei, mas eu quero acreditar que ele era mais ou menos, ou que eu sou mais ou menos igual a ele. Eu não penso que João falava baixinho. Eu já pedi para Deus que eu queria pregar mais devagar, mais tranquilo, mas eu não consigo, irmão. Parece que o dedo vai na tomada quando eu pego o microfone. Eu grito mesmo. Aleluia. Eu imagino que João gritava: é chegado o reino de Deus. Aleluia. João está dizendo: ei, tem um novo governo na terra. Ei, há um novo governo sobre as nossas vidas. Ei, há um novo governo sobre Israel. Ei, há um novo governo sobre o mundo. Oh, aleluia. É chegado o reino de Deus. Ele está dizendo: tem um novo governo sobre a terra. Tem um novo governo sobre a terra. E todo reino tem um rei. Todo reino tem um rei. Aleluia. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. E muita gente teve dificuldade para entender que Jesus é o rei desse reino. Muita gente teve, pastor Telmo, dificuldade de compreender isso. Mas um dia Jesus estava indo, já quase na hora de ser crucificado. Ele está indo para Jerusalém. E quando ele está indo, a Bíblia diz que ele passa por Jericó. E quando ele passa por Jericó, na porta, tem um cego, tem um mendigo. Aquele cego que mendigava. Ele não enxergando com os olhos físicos, enxergava muito mais com os olhos espirituais. Porque ele ouve o barulho da multidão.
E ele pergunta: quem está passando? Aleluia. E alguém olha para ele, enxergando com os olhos físicos, mas sem visão espiritual, diz assim: é Jesus o Nazareno. É Jesus o filho de José. É Jesus o filho de Maria. É Jesus aquele que nasceu ali em Belém. É Ele. É o homem Jesus. Aí o cego vai dizer o seguinte: parem um pouquinho, gente. Vocês estão vendo, mas não estão enxergando nada. Eu não estou vendo, mas eu estou enxergando. E ele começa a dizer: ele não é o Nazareno. Quer ver quem ele é? Jesus, filho de Davi. Filho de Davi. Filho de Davi. Vocês olhem e veem o Nazareno, o homem. Eu olho e vejo o filho de Davi, o rei, o rei, o rei. Ele é o rei dos reis e o Senhor dos senhores. Oh, glória! Ele assumiu o lugar deste rei, porque ele é o rei deste reino. Agora Jesus contraria toda a lógica, porque ele não tem aparência de rei. Todo mundo esperava um Messias com pompas. Todo mundo esperava um Messias com requinte. Mas ele não tinha aparência de rei. A profecia do capítulo 53 de Isaías diz: ele não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Aleluia. Ele não tinha aparência de rei, mas ele era, ele é e ele sempre será o rei dos reis. Sabe o que é mais lindo? Jesus, ele assume o papel de rei, mas é no Calvário que ele assume o direito de reinar. Ele se coloca no lugar de rei, porque ele é rei, mas é no Calvário que ele decreta que ele tem o poder para reinar. E se nós olharmos o Salmo 24, que eu particularmente tenho um apreço muito especial, nós encontramos um salmo profético dizendo: levantai-vos, ó portais eternos. Oh, aleluia! O salmista está vendo isso acontecer depois que Jesus morreu no Calvário, e ele está cantando profeticamente dizendo: levantai-vos, ó portais eternos, para quê? E alguém responde na eternidade: para que entre o Rei da Glória. E alguém pergunta: quem é o Rei da Glória? E de repente vem um brado retumbante dizendo: o Senhor dos exércitos, poderoso na batalha, Ele é o Rei da Glória. É no Calvário, quando ele derramou seu sangue puro, inocente, carmesim, que ele assumiu o direito de reinar. E se nós olharmos ainda mais, nós vamos ver que Jesus como rei, aleluia, ele dissipa todo o poder do império das trevas. No capítulo de número 1 e verso 13 da carta de Paulo aos Colossenses, a Bíblia registra o seguinte: Deus os resgatou, Deus os libertou do império das trevas para o seu reino, o reino do Filho do seu amor. Ele está dizendo: quando o reino de Deus chega, o império das trevas recua. Quando o reino de Deus chega, o império das trevas retrocede. Eu recebo a autoridade do céu aqui agora para declarar em nome do Senhor Jesus que todo levante contrário à tua vida da parte do inferno vai cair por terra, vai retroceder, porque o reino de Deus já chegou, já chegou, já chegou na tua vida.
Aleluia, aleluia, aleluia. Jesus do Calvário, quando ele assumiu o direito de reinar, ele colocou em derrota todo demônio, todo principado, toda potestade, toda hoste espiritual da maldade. Jesus colocou em derrota. É por isso que também na carta aos Colossenses, no capítulo, aleluia, de número 2, se não me falha a memória, no verso 14, está registrado que o Senhor Jesus Cristo triunfou, ele destronou, aleluia, os principados e triunfou sobre eles na cruz, e ele pegou a cédula que nos era contrária nas suas ordenanças, rasgou ela, prendeu ela na cruz, e agora nós podemos dizer: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. É para mim e para você que fazemos parte desse reino poderoso. O império das trevas tem que retroceder. Tem que retroceder. Agora, sabe o que é mais lindo? A Bíblia diz que ele nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. O inimigo das nossas almas tem um império, mas o nosso Deus tem um reino. Alguém entendeu? O inimigo tem império, mas o nosso Deus tem um reino. Nós não fazemos parte de um império, nós fazemos parte de um reino. No império as coisas são por imposição, no reino não. Deus não impõe nada a ninguém. Deus não impõe nada a ninguém. Oh, aleluia. Deus nos dá tudo que nós precisamos. E além do que nós precisamos, a única coisa que Ele nos pede é a nossa fidelidade. Porque não é um império, é um reino. Aleluia. Ele não é um imperador, Ele é um rei. E Ele é Rei dos reis, Ele é Senhor dos senhores. Eu preciso encerrar. Aleluia. Que significa, João, dizer que é chegado o reino de Deus? Primeiro, significa que o céu está invadindo a terra. Segundo, significa um novo governo sobre a terra. Terceiro, já falei, significa que o império das trevas há de retroceder. E agora, quarto e último, fique de pé, nós já vamos orar. Significa dizer que nós estamos entrando em uma nova dimensão sobrenatural. Quando ele diz, é chegado o reino de Deus, ele está dizendo, a partir de agora, nós estamos entrando em uma dimensão sobrenatural. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 20, Paulo vai dizer o seguinte: porque o reino de Deus, oh glória, porque o reino de Deus não consiste em palavras. Olha só, o reino de Deus não consiste em palavras, o reino de Deus consiste em poder. Oh glória, o reino de Deus não é teoria, o reino de Deus não é blá blá blá, o reino de Deus não é história da carochinha, o reino de Deus não é conversa fiada, o reino de Deus é manifestação de poder, é operação do sobrenatural. Se você faz parte deste reino, não aceite uma vida meramente natural. Se você faz parte deste reino, não se conforme com uma vida somente no campo do natural. Você precisa entrar no campo do sobrenatural. Ninguém está entendendo, mas tu está vivendo. Ninguém está vendo, mas tu está vendo. Ninguém está ouvindo, mas tu estás ouvindo. Por quê? Porque você faz parte de um reino que não é palavras, esse reino é poder. Oh glória, oh glória. Nesse reino não subsiste o que fala melhor. Nesse reino não subsiste o que fala mais bonito. Nesse reino quem permanece é o mais ungido.
é o mais ungido, é o mais consagrado. Aleluia. Porque o que fala bonito, ele só fala bonito. Mas o que é ungido, ele pode até falar errado. Ele pode até trocar o F pelo V. Ele pode até colocar uma palavra no lugar da outra. Ele pode até falar: nós fomos e nós viemos. Mas quando ele ora na terra, o céu se abre na mesma hora. Porque ele está num reino que não consiste em palavras, é poder, é poder, é poder, é poder, é poder, é poder. É por isso que eu não posso vir aqui pregar um discurso teórico. Eu preciso pedir ao Senhor: Deus, manifesta o teu poder, porque este reino é poder de Deus. Aleluia, aleluia. É chegado o reino de Deus. É chegado o reino de Deus. Neste reino, aleluia, não tem espaço para quem acha que é grande. Só tem um rei, só tem um rei, só tem um rei. Só tem um rei, só tem um rei. Eu encerro. Certa feita os discípulos, pastor, iam conversando entre eles, aleluia, e discutindo. E eles tinham um desejo: quem é o maior no reino dos céus? Quem é o maior no reino de Deus? Jesus vai dar uma lição para eles, com base nas crianças. Mas mais do que isso, eles estão participando da ceia. De repente, Jesus pega uma toalha, bota no ombro, pega uma bacia, se ajoelha e começa a lavar os pés. Ah, para quem estava querendo ser grande, para quem estava querendo ser maior, para quem estava querendo achar que alguma coisa, o próprio rei está dizendo: neste reino não tem espaço para grandeza, neste reino não tem espaço para soberba, neste reino não tem espaço para exaltação. Te humilha, te humilha, te humilha, porque aquele que se humilha debaixo da potente mão do rei, ao seu tempo, o próprio Deus o toma pela mão e o levanta e lhe coloca de pé, porque é Deus que exalta. Dá glória a Deus, dá glória a Deus, dá glória a Deus. Eu quero orar por você nesta noite. Você que faz parte do reino de Deus e precisa de uma intervenção sobrenatural na sua vida. Só você sabe o que você precisa. Sai do seu lugar, correndo, venha, eu vou orar por você. Os irmãos vão cantar se possível e nós já vamos orar. Eu já passei 8 minutos do horário. Eu preciso orar, não perca tempo. Venha, venha, porque o reino de Deus já chegou, o reino de Deus já está operando, o reino de Deus já é operante na vida da igreja, no meio da igreja. Nesta noite eu tenho certeza, porque prego uma verdade: quando o reino de Deus entrar na tua casa, tudo vai ser diferente lá dentro. Quando o reino de Deus entrar na tua história, tudo vai ser diferente lá na tua vida, porque é chegado o reino de Deus. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Ele veio. Deus, vai tocando nesta vida agora, Senhor. Vai tocando nesta vida agora, Senhor.
Vai tocando neste homem, nesta mulher que precisa da tua intervenção. Eles estão aqui, Senhor. Nós fazemos parte do teu reino, nós somos do teu reino. O teu reino já está operando em nós, o teu reino já chegou aqui, o teu reino já opera aqui, o teu reino já tem espaço aqui. Eu te peço, toca agora nesse homem, opera na vida dele, opera na vida dela agora, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Vai recebendo aí agora, vai recebendo aí agora o milagre. Ei, o céu está aberto sobre nós aqui esta noite. O céu está aberto sobre a tua vida aqui esta noite. Deus já está descendo sobre a tua vida agora. Receba. Esse reino é poder. Tem poder aqui no altar, tem poder no coral, tem poder nos obreiros, tem poder aqui à frente. Receba. Oh glória. Oh glória. Quem tem glória dá glória. Quem tem aleluia, diga aleluia. Quem é batizado com o Espírito Santo, seja renovado agora. O reino de Deus é a alegria do céu. Que vai demorar. Oh meu Jesus, como eu quero te abraçar. Vou andar em ruas de ouro, Receba. verei e me prostrarei diante do eterno Rei. Oh glória. O Senhor está operando aqui esta noite. E não falo para emocionar ninguém, eu falo porque eu vejo pelos olhos da fé. O Senhor está operando aqui agora. Eu recebo a autoridade do céu para declarar para você que está em casa assistindo a transmissão desse culto, aí na tua casa está entrando agora a operação do reino de Deus. Tem milagre na tua casa, tem milagre. Ora manda rabacanta, rabacanta, e parabacanta, rabacanta. Receba. Para sempre eu cantarei, Receba. Pastor, eu pedi para os irmãos cantar só mais um hino. Aleluia. Oh glória. Tem alguém enfermo aqui? Tem? Se tem, levante sua mão assim. Só quem está enfermo. Temos aqui alguns irmãos. Há aqui uma unção de curar esta noite. Aleluia. E não precisa eu ir aí colocar a mão na tua cabeça. A unção, a virtude do Espírito de Deus desce sobre ti aqui agora. Ela manda, rai de canta. A unção de Deus desce sobre ti aqui agora e vai passando sobre o teu corpo, e onde houver a enfermidade, ela vai desaparecer agora, porque o reino de Deus é sobrenatural. O reino de Deus é milagre. O reino de Deus é poder. Ei, eu estou sentindo aqui o que Deus ministra no meu coração, que tem
pessoas nos assistindo aqui, que estão na sua casa, passando por um momento de tribulação, e o inimigo tem se levantado. Deus me autoriza a dizer que nesta noite, dia 12 de junho, às 21h14, o reino de Deus está entrando aí na tua casa, pela porta da frente, e o inimigo está arrumando a bagagem e batendo em retirada, porque Deus chegou, Deus chegou, Deus chegou. Receba. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer na tua vida. Deixa o céu descer na tua vida. Deixa o céu descer na tua vida. Oh glória, oh glória, oh glória. Adolescentes, jovens que vêm lutando e não conseguem vencer, receba nesta noite a virtude do céu que vem sobre a tua vida. A partir de hoje você vai vencer, vai vencer, vai vencer, vai vencer, porque o reino de Deus chegou, chegou, chegou. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer aí. Deixa o céu descer aí. Deixa o céu descer. É o céu, é o céu. É o reino de Deus. Deixa o céu descer. É o reino de Deus. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Diga, Senhor. Teu é o reino, Teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém.